Os lobisomens, segundo o que eu vi, são pessoas, muitas das vezes homens, que antigamente estariam deitados ao pé das suas esposas e numa altura em que as casas eram afastadas, em que as estradas não eram alcatroadas, em que não havia iluminação na rua, o senhor, por volta das 2 da manhã, levantar-se e diria: tenho de ir correr. A esposa, muito preocupada com a situação, o que é que o meu marido terá, vai a perguntar às vizinhas, no dia a seguir, não é? Olhem, o meu marido, de pouco em pouco tempo, diz que tem que ir correr, às tantas da noite. E as vizinhas: o teu marido é corredor e não tarda, fica labrosome. Então, as vizinhas e as amigas diriam: tu tens de ir já à bruxa e a bruxa vai-te dizer o que tens que fazer. A senhora esperava mais algum tempo, com esperança, não queria acreditar que aquilo poderia ser assim verdade. E o marido continuava de pouco em pouco tempo a sair e voltava, até que chegou-se a dias que não dava para ignorar o problema. Porquê? Porque ele voltava e vomitava litros de sangue, vomitava bocados de animais inteiros, caudas de gato, patas de galinha, com as penas. Não é que tivesse ido comer às escondidas, não. Ele estava a devorar claramente animais vivos durante a noite. Como? Então a senhora iria à bruxa para tentar resolver o seu problema. E o que ela vinha a descobrir pela bruxa era: o seu marido é de facto um labrosome. Você tem que ficar alerta. Assim que ele saia de casa, vá atrás dele, às escondidas, você vai ver. Assim que ele se cruzar com o primeiro excremento de animal, ele não consegue resistir. Ele vai ter que se esfregar lá. E, conforme o animal que fez esse excremento vai fazer com que ele se transforme nesse animal. Ou seja, se for um cão, é um cão. Se for um cão, transforma-se num cão. Se for um burro, transforma-se num burro. Se for uma cabra, transforma-se numa cabra. Se for um ganso, transforma-se num ganso. Bem, o que você tem que fazer, dizia a bruxa, é, assim que vir o animal em que ele se transforma, deixe-o ir. Ele vai voltar, ainda transformado nesse animal. A senhora já tem que estar preparada. Tem que ter a vara dos bois, na ponta um aguilhão de ferro. E então, você tem que lhe espetar o aguilhão sem medo, nas costelas. Se você tiver medo, corre o risco de lhe pegar o fado assim também. O que é que vai acontecer? Ele vai sangrar sangue negro. Vai sangrar o seu fado, a sua maldição. E só assim poderá quebrar a maldição. Porque é que ela tinha que ir espreitar antes dele sair para ver em que animal é que ele se transformava? Para ela não correr o risco de quebrar o fado ou outro gajo qualquer transformado em labrosome. E não ao marido, podia haver mais que um. Porque podia haver mais do que um. Então ela tinha que ter a certeza, porque ele depois voltava transformado, podia nem sequer identificar quem é que era, mas assim, sabendo logo em que animal é que ele estava transformado, já sabia. Só assim poderia quebrar o fado. Depois, conforme as versões, entra uma coisa, sai uma coisa, há quem me dissesse: isto vai bater com depoimentos pelo país todo, em como seria o 7º filho seguido, rapaz, que seria certamente labrosome, ou a 7ª filha seria certamente uma peeira, que isto já vai bater com uma mulher que consegue falar com os lobos e controlá-los de alguma maneira. Mas isto já não foi nesta zona, isto foi investigações etnográficas que eu fiz em Portugal para ver se encontrava registros que batessem com estes. Realmente vai lá uma ou outra coisa bater, mas depois, conforme a região do país,
acrescenta-se uma coisa, tira-se outra. E aqui foi isto que eu encontrei. Foram os labrosomos com essas características que depois as pessoas contam-me assim. E a minha mãe dizia-me, quando eu era... Pessoas com 80 e tal anos, quando eu era pequenina, oh filha, apaga o Petromax antes que venham aí os labrosomos. E elas diziam que os sentiam, que abanavam as portas, que batiam, trus, trus, trus. Será que os sentiam? Será que isto era coisa da minha mãe? Eu acho que não. E não pode ser, porque estes depoimentos são de senhoras de várias terras, que nunca se conheceram, não é? Portanto, não podia ser inventado por esta tal mãe. Não podia ser. Será que os sentiam? Eu não senti, mas eles diziam que sentiam.